hoje é para que todos nós possamos refletir não só nessas coisas do nosso dia a dia, mas fazermos uma reflexão também de qual foi a proposta de Jesus para nós. Esse é o meu convite hoje para todos nós. E aí nós vamos pensar um pouquinho. Em algum momento da vida de vocês já pensaram por que Jesus esteve entre nós aqui no planeta Terra há tanto tempo atrás? Qual era a proposta de Jesus para a vida da humanidade? E aí fazer uma outra pergunta, ainda mais profunda. Qual é a proposta de Jesus para a minha vida? E aí a gente começa dizendo que Jesus fez uma proposta importante para nós. Edificai o reino de Deus dentro de vós. Esse foi o convite de Jesus. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que nós podemos construir este reino de Deus. Porque quando a gente ora o Pai Nosso, a gente fala isso sempre, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A gente vai falando as coisas e às vezes a gente não percebe que essa está sendo a proposta. Que nós mesmos estamos combinando. Eu quero edificar o reino de Deus dentro de mim. Qual é o caminho para isso? O primeiro caminho é conhecer a nós mesmos. Entender quem nós somos. Entender como a gente pensa, como a gente sente o mundo, como a gente sente a vida. Como eu me relaciono com os meus filhos, com os meus netos, com a minha esposa. Porque a primeira célula da sociedade que nós fomos inseridos para que nós pudéssemos edificar esse reino de Deus dentro de nós é a família. E ela é desafiadora. É desafiadora e não tem essa família que é perfeita, aquela ali é não sei o quê. Não! Todas as famílias são desafiadoras. Por quê? Porque é o caminho para a gente vencer, para a gente crescer. Porque se eu tenho meu vizinho que não é uma pessoa legal, então eu não estou com vontade de conversar com ele, eu fecho a porta e a janela, eu não preciso conviver com ele. Mas com meu filho, com meu marido, com meu pai, eu preciso conviver com eles. Então é onde eu aprendo a me esforçar para amar. A proposta de vida para todos nós é aprendermos a amar a humanidade de uma forma como Jesus amou. Está longe de nós, é verdade, porque eu amo aquele que está mais pertinho de mim. Aquele vizinho que eu pego o ônibus e que pisa no pé e que bate a mochila quando está andando no meio do corredor, esse eu não amo muito. Esse eu vou demorar um pouco mais para amar. Porque é um desafio. Mas aquele que está dentro da minha casa, às vezes eu também tenho dificuldade para amar. Mas o que acontece? Eu me esforço. Porque eu preciso. Eu não tenho facilidade de dizer, olha, eu não amo meu filho, porque ele é muito difícil. A gente nem fala isso. Você fala assim, eu preciso amar, porque ele é meu filho. Olha a sabedoria de Deus, olha a misericórdia de Deus. Eu coloquei essa família unida, porque com esses, eles vão se esforçar. E o amor é o caminho para edificar o reino de Deus dentro de nós. Às vezes a gente não sabe como, né? Às vezes a gente fica pensando, mas não está fácil. Mas por que Jesus não falou que seria fácil? Para ninguém. Ele sabia o tamanho do desafio. Mas ele confiou em nós. E nos colocou na melhor condição
para a gente aprender a amar, para a gente edificar esse reino de Deus dentro de nós. É que às vezes a gente não se dá conta disso. A gente está sofrendo por causa de uma situação ou outra e a gente não consegue perceber que nós somos capazes, que está em nossas mãos mudar isso. Porque para amar o outro eu espero que ele mude alguma coisa que para mim não dá para aceitar. E esse movimento, ele está em 90% das vezes fadado ao insucesso. Por quê? Porque eu não mudo o outro. Eu não tenho como mudar uma outra pessoa. A única pessoa que eu posso mudar é a mim mesma. Então, se eu decido que o amor é o caminho para edificar o reino de Deus dentro de mim, eu aceito a pessoa como ela é. Sem ter como mudar isso. Aí eu falo, mas eu não concordo. Mas você pode não concordar com a atitude das outras pessoas. O que não dá é para você ficar sofrendo por uma atitude que você não pode mudar, que é a dele. Quando você aceita aquela pessoa como ela é, a gente para de sofrer. Porque você está desenvolvendo o amor. Você pode continuar não concordando, você pode, dependendo de quem for essa pessoa, o filho, o marido, até dizer, olha, eu não concordo com essa atitude sua. Porque isso é lícito, isso nós podemos. Agora, ficar dando murro na ponta da faca, não faça isso porque eu não quero, muda isso, muda aquilo. Eu não tenho esse poder e nem Deus exigiu isso de nós. Ele deu a imortalidade para a gente se transformar. E nós queremos que o outro mude sob a nossa ótica, sob a nossa visão do que é certo. Então essa é a nossa proposta para hoje. Vamos pensar em como Jesus escolheu, por exemplo, os seus apóstolos. Ele escolheu aqueles que eram os doutores das leis, aqueles que conheciam as leis de Moisés. Não! Jesus escolheu aquelas pessoas mais simples, os pescadores, aqueles que não tinham grande conhecimento das leis. E aí ele exigiu que eles fossem estudar, conhecer a Torá, né? Porque eles eram judeus, então conhecer aquelas leis? Não. Ele foi vivendo e mostrando como tinha que se fazer. Como se amava o outro, como se respeitava o outro. Que o que importa são as leis de Deus. E não essa ou aquela regra. E depois de conviverem com Jesus 3 anos, com dúvidas, com perguntas, Jesus retorna ao plano espiritual e eles vão lá pregar o Evangelho? Não. Eles precisam amadurecer todo aquele convívio que tiveram com Jesus, para que eles pudessem depois ensinar. Foram necessários 10 anos para que eles começassem a levar o Evangelho de Jesus. Porque é um tempo de maturidade. Então, se nós temos Jesus como modelo, que Ele ensinou uma forma de viver que nos fará edificar o reino de Deus dentro de nós, nós não vamos ficar falando para os outros, faz assim ou faz assim, assado. Nós vamos vivendo aquilo que Ele ensinou na nossa vida. E esse será o testemunho para que o outro comece a pensar. O que aconteceu com você que você não briga mais? O que aconteceu com você que você não fica mais me criticando? O que aconteceu com você que você tem mais bondade nas coisas que fala? Porque foi isso que Jesus fez.
Então, se Ele é o nosso modelo, se é a Ele que nós queremos seguir, o caminho está traçado. Se nós edificarmos o reino de Deus dentro de nós, o nosso entorno se modifica. Então, não tentem a mudança pelo outro. Não pensem em amar a partir de que o outro tenha tomado a decisão certa sobre a nossa visão. Vivam Jesus no seu cotidiano e o seu entorno perceberá. Não importa o tempo que isso levar, porque nós temos a imortalidade.